Em 2 Samuel, no capítulo 20, do versículo 14 até o versículo 22. 2 Samuel, capítulo 20, do versículo 14 até o versículo 22. Amém? Amém. Diz assim: Seba passou por todas as tribos de Israel até Babel, Bet-Maaca, e apenas os beritas se juntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouves as palavras de tua serva? Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo às questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorais a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Nessa noite nós vamos então meditar. Eu quero trazer uma reflexão sobre a história bíblica desta mulher. Nós não sabemos o seu nome. Ela apenas se identifica como uma das pacíficas e fiéis de seu povo. Então nós não sabemos o nome desta mulher. Mas eu, passando pela leitura no Antigo Testamento, lendo a história desta mulher, eu achei impressionante e já anotei lá no meu caderninho, né? Falei, o dia que eu ter uma oportunidade, eu quero compartilhar a história dessa mulher com as irmãs. Então aqui, neste contexto, estava acontecendo uma rebelião contra o rei Davi. Este homem aqui, Seba, ele se rebelou contra o rei, juntamente ali com alguns homens, e ele foi passando por várias cidades, até que ele chegou nesta cidade, Abel Bet-Maaca, o nome da cidade. Então, o exército do rei Davi, juntamente com seu comandante Joabe, seguiram aquele homem e chegaram a esta cidade, aonde este homem havia se escondido. E então eles chegaram, rodearam a cidade, e diz o texto que eles começaram a bater no muro, né, daquela cidade, para derrubar o muro daquela cidade, invadindo assim aquela cidade, para destruir, para capturar, né, este rebelde que havia
se rebelado contra o rei Davi. Então, um grande alvoroço se formou ali, eu acredito que tanto fora da cidade, né, pelo exército do rei que ali rodeava aquela cidade para invadir, como também dentro da cidade, né? Porque as pessoas já ficavam apavoradas. Imaginem, né, irmãos? Antigamente as cidades elas eram fortificadas, tinham muros, e de repente um exército tão poderoso como aquele, que era o exército de Davi, rodeia a cidade para invadir. Porém, esta mulher, ela aparece aqui articulando um plano de ação para impedir que a sua cidade fosse destruída. E como nós lemos aqui, ela manda chamar Joabe. Joabe era o capitão do exército de Davi. Ela manda chamar Joabe para falar com ele. Quando Joabe chegou, né, ela se certifica de que era realmente Joabe e começa então a dialogar com ele. Ela começa então a falar com Joabe. E ela se identifica desta maneira, como uma das pacificadoras e fiéis de Israel, de Abel, né? Quer dizer Abel. E esta cidade, como nós vimos aqui, ela era conhecida por ser uma cidade pacificadora. Quando havia alguma questão, nós lemos aqui no texto, as pessoas iam até Abel, até essa cidade, para colocar fim nas questões. Então essa cidade ela era uma mãe, ela era uma cidade importante. Ela diz aqui, essa mulher, antigamente se falava assim, né? Vamos a Abel. Aqui no versículo 18, ela diz, antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel. E assim davam cabo às questões. Quer dizer, assim encerrava-se os desentendimentos, as causas, os problemas que ali eram levados para receberem conselhos daquelas pessoas ali da cidade de Abel. Então, ela se apresenta para Joabe dizendo, eu sou uma das pacificadoras que ajudo a fazer paz e colocar fim nas contendas. E o que essa mulher usou para colocar fim em uma guerra? Qual foi a sua arma que ela usou? Palavras. Com palavras, ela colocou fim àquela guerra que ameaçava a sua cidade, a sua família, a sua casa. Com suas sábias palavras, ela desarmou uma guerra onde vidas inocentes pereceriam. O poder da palavra, irmãs. As palavras, elas são poderosas. A Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, as palavras, elas têm um poder muito grande dentro do ambiente onde nós convivemos, mas eu quero trazer especificamente para dentro do lar. As nossas palavras, elas têm um poder muito grande e elas podem desarmar guerras. Guerras que acontecem dentro dos lares, guerras que eu me refiro são desentendimentos, problemas, dificuldades no relacionamento, porque na verdade as guerras que a gente vê hoje
Rússia e Ucrânia, há anos guerreando, Israel e o Hamas, essas guerras, elas são uma extensão das pequenas guerras que acontecem, né? Então, as nossas palavras, elas têm um poder muito grande. E a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo, não anotei aqui, não me lembro, que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, quando acontece algum problema dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, se nós, irmãs, formos sábias para enviar uma palavra branda, as guerras se desfazem, porque as nossas palavras, elas têm este poder. E esta mulher, ela usou apenas palavras e desarmou uma guerra, desarmou um exército. Suas sábias palavras desarmaram aquele exército que estava pronto, para invadir aquela cidade. Então, os homens daquela cidade, diz aqui, aonde nós lemos, que eles ouviram o conselho daquela mulher. Porque ela disse para Joabe: Joabe, você quer destruir uma cidade-mãe, uma cidade que antigamente se chamava de uma cidade pacificadora. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe explicou a situação para ela. Não é desse jeito, de maneira alguma. O que está acontecendo é que um homem se levantou contra o rei e está aí nessa cidade. Então ela falou assim para Joabe, né? Fique tranquilo, porque jogaremos a cabeça deste homem aí embaixo para você. E ela se foi, reuniu os homens daquela cidade, e eles ouviram os seus conselhos e o seu plano, e executaram o plano para livrar a cidade de Abel. Veja só, irmãos, com diplomacia, ela conversou com o comandante, ela conversou com os homens daquela cidade, ela explicou a situação, ela falou o seu plano, e eles aceitaram aquela ideia, eles aceitaram aquele plano, e assim como ela falou, jogaram a cabeça de Seba para o comandante do exército de Davi. Então ele tocou a trombeta e foram embora. Isto é ser um pacificador, é ser uma pacificadora. Né? Jesus, ele nos chamou para sermos pacificadoras. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando você é uma pacificadora, você normaliza os ambientes. Esta função de pacificadora é essencial dentro do lar. É essencial em todos os lugares que nós convivemos. Mas eu quero me limitar aqui, como eu já disse, à nossa casa, à nossa família, que é um lugar que muitas vezes surgem mais conflitos. Talvez na família de vocês não exista, né? Mas o lar é o lugar que talvez exista mais conflito. É o lugar mais difícil. Mas quando a gente é uma pacificadora, a gente tem o poder, irmãs, pela palavra de Deus, de normalizar o ambiente dentro da nossa casa, que muitas vezes está em guerra, que muitas vezes está em conflito. E esta função, ela é uma função essencial.
na vida de uma mulher. Eu estava falando com a mana Sandra e parece, irmãs, que Deus, Ele entregou grande parte desta responsabilidade de manter a paz, a harmonia dentro do lar para nós mulheres. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa. O que é isso? O que é isso? Responsabilidade de edificar, de pacificar, de conduzir a sua casa. É lógico que, biblicamente, o marido, os homens, também têm grande responsabilidade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu sinto que Deus, Ele entregou para nós grande responsabilidade nisso. Pedro escreveu que a beleza da mulher, o adorno da mulher não deve ser nos seus aparatos, nas suas joias, nos penteados, nas suas roupas, nos seus calçados. A beleza da mulher não deve ser esta, mas no interior, num espírito humilde, submisso, quieto diante de Deus. O que é isso, irmãs? É responsabilidade diante de Deus, diante da nossa família. Então, Deus nos concedeu essa responsabilidade e mais do que isso, Ele nos deu habilidades também para controlar situações dentro da nossa família. Cachorrinho. Porque tudo, irmãs, pode estar um caos. Mas se você está bem, você fala com um, se aquieta, menino. Você fala com o outro, sossega. O marido às vezes acordou meio chateado, Aí você tem aquela palavra: não, meu amor, se acalme. Logo chega a noite de novo. Se você está bem, você consegue conduzir. Porque às vezes casas, famílias grandes, muitos filhos, às vezes acorda um cutucando o outro, um empurrando o outro, mãe isso, mãe aquilo, fulano fez isso, fulano. Você sossega, menino, se acalma, te aquieta. Você vai conduzindo tudo. Mas minha irmã, se você acordar com a pá virada, você põe tudo a perder. Os filhos já começam a passar de longe. Começa a catar copo que ficou na sala de noite, começa a catar roupinha aqui, roupinha ali. Se você acordar, como a gente tem esse ditado, com a pá virada, minha irmã, as possibilidades de conduzir esta família em harmonia serão bem pequenas. Serão bem pequenas. Ah, meu Deus, isso não é fácil. Isso não é fácil, irmãs. Ser uma pacificadora não é fácil. Mas como que eu posso dizer? Que privilégio glorioso você ser conhecida como uma pacificadora. Que privilégio glorioso eu ser conhecida como uma das pacificadoras da minha casa, da minha igreja, da minha família, do meu trabalho. Você já imaginou? Às vezes lá no ambiente de trabalho surge problemas, conversas, isso, aqui, ali. Essas coisas acontecem, não acontece, Thaís? E você é uma pacificadora.
uma pessoa aonde os problemas chegam e eles se encerram. Aonde as situações chegam e elas se encerram. Aonde se põe fim, porque você pacifica. Em qualquer ambiente, você pode pacificar. E que privilégio glorioso, que honra para nós, sermos chamadas assim, sermos conhecidas assim. Tal situação está acontecendo, não, vamos naquela irmã, porque ela tem uma palavra para pacificar. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Mas seria para todas nós uma grande honra ser dentro da nossa casa conhecida como aquela que pacifica, ou em qualquer outro lugar que nós estivermos. Ser aquela que faz a paz. Mas muitas vezes, irmãs, as situações, as questões dentro de casa, elas se arrastam às vezes por dias, por semanas. Outro dia eu conversei com uma irmã, vocês não conhecem, fiquem tranquilos. Ela falou que o marido dela tinha dormido 15 dias em outro quarto. As situações acontecem. E às vezes essas situações, um descontentamento, uma palavra que às vezes o marido falou para a esposa, magoou, feriu. Ou talvez a esposa falou alguma coisa para o marido. E vai se arrastando, vai gerando mais problemas, mais conflitos, trazendo mais dificuldades. Por que, irmãs, é tão difícil para a gente colocar um fim na guerra? Por que é tão difícil a gente colocar cabo às situações? Por que é tão difícil a gente colocar uma pedra em cima do assunto? Por que é tão difícil a gente falar, não, eu sou a pacificadora. E mesmo que eu esteja com a razão, mesmo que eu esteja certa, eu vou colocar um fim nessa situação hoje. Quer saber? Eu vou pegar a cabeça desse inimigo, vou cortar, vou colocar num saco e vou chutar para longe. Esse inimigo que ameaça minha casa, ameaça minha família, ameaça a minha convivência. Nós fomos chamadas para sermos pacificadoras. E grande responsabilidade Deus tem nos dado, como mulheres, como esposas, como mães, de pacificarmos o ambiente aonde nós estamos vivendo. Seja aquela que põe fim às guerras, seja a pacificadora fiel dos seus, que isso fará um bem tão grande para a sua casa, para a sua família, que talvez você não tenha ideia. Que talvez você não tenha ideia. Ah, isso é fácil? Não é, irmãs. Como conseguir isso? Tem dias que eu falo para o Senhor, Senhor, eu não estou nesse nível ainda, Senhor. Tem dias que quando eu não consigo, irmãs, eu fico frustrada. Eu fico arrasada. Como conseguir ser a pacificadora que põe fim às contendas, que põe fim às confusões, que põe fim aos conflitos? Não tem outro jeito, irmãos, a não ser nos conscientizando todos os dias do nosso chamado aqui nessa terra. Deus nos chamou para servir. Não tem outro jeito a não ser você colocando na sua mente a palavra de Deus todos os dias.
tranquila, mais pacífica. Mas as sanguíneas sofrem. Não é fácil isso que eu estou falando aqui, irmãs. Eu pensando nisso nessa semana. Senhor, como conseguir isso, meu Deus? É difícil demais. Porque às vezes eu quero ter razão. Como? Só tem um jeito, irmãs. É se vestindo da palavra de Deus todos os dias. É colocando a Bíblia na sua mente. É se conscientizando do teu chamado, do teu papel, daquilo que Deus chamou para fazer. Deus nos chamou para servir. O próprio Jesus Cristo, ele disse, o Filho do Homem não veio. Ele veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. E hoje, a nossa guerra, a nossa luta, ela é uma luta espiritual. A palavra de Deus é muito clara quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os poderes, as potestades, os demônios que atuam no mundo espiritual. É ele que muitas vezes se levanta para colocar, para ameaçar nossa casa, nossa família, nosso casamento, o nosso relacionamento. É ele que está por trás das guerras, das contendas, das brigas, dos desentendimentos, das mágoas, das dores, das angústias. É ele que está por trás. E eu não estou aqui, irmãs, eximindo os homens de suas responsabilidades, mas eu estou apenas focando em nós, na nossa responsabilidade, no nosso chamado. A sua guerra, irmã, é contra os demônios, não é contra carne e sangue, é ele que luta para destruir o teu relacionamento, para destruir a tua família, para destruir a sua casa. Eu quero convidar você nesta noite para pensar o que é que ameaça a tua Abel nessa noite, a tua cidade. O que é que ameaça o teu lar, a tua casa. O que é que ameaça o teu relacionamento? Em nome de Jesus, minha querida, pegue isso nessa noite, corte a cabeça, enfia num saco e chuta para bem longe. Para bem longe. Você é uma pacificadora. Pegue aquelas questões mal resolvidas da sua vida. Pegue aquelas questões mal resolvidas do teu casamento. Pegue aquelas questões mal resolvidas do teu relacionamento. E põe um fim nisso nessa noite em nome de Jesus. Você tem o poder de fazer isso. Com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, você pode. Pegue os ressentimentos, pegue as mágoas. Seja o que for que ameaça a sua casa nesta noite. Pegue tudo e jogue para bem longe. E seja aquela que pacifica. Não fique esperando uma atitude do seu companheiro, muitas vezes, do seu esposo, seja lá de quem for, algum problema que você... Não fique esperando. Porque às vezes a gente quer isso. Irmãos, irmãs, essa mulher, ela não ficou esperando a atitude dos homens, não. Aonde estavam os homens daquela cidade? Eu não sei. Mas ela, como uma pacificadora, ela se levantou. Com suas sábias palavras, diz aqui, ó. Então,
E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e lançaram a Joabe. Então tocou a trombeta. Nessa noite, toque a trombeta. Diga, acabou. Em nome de Jesus. Amém. Toque a trombeta nessa noite. Diga, acabou. Em nome de Jesus. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil. Concordo. Mas se revista da palavra de Deus. E tenha palavras sábias. Porque as palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas têm o poder de fomentar uma guerra, ou elas podem acabar com as guerras. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu compartilho com vocês nesta noite, irmãs. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te capacite. Que Deus te conceda esta graça de ser uma das pacificadoras e fiel do seu povo. Amém. Daqueles que estão com você. Daqueles que Deus te deu como marido, como filhos do teu povo. Seja a pacificadora fiel deste pequenino povo que Deus te deu, mas que às vezes é tão difícil manter a harmonia no meio deste povo. Eu quero orar com vocês nessa noite.